Em primeiro lugar, devo-vos dizer que estou aqui por mero acaso, porque não conseguimos arranjar pregador para este encontro. E de maneira que eu tive que colmatar esta lacuna. E espero que, enfim, que pelo menos não me corram à pedrada, como eu dizia há um bocadinho. Minhas irmãs e meus irmãos, há bocadinho, enquanto rezavam e impunham as mãos sobre mim, eu senti-me muito pequenino. Quem sou eu para vos falar? O que é que justifica a minha vida para que eu possa testemunhá-la junto de vós como algo de positivo? E então senti-me um zero metafísico, senti-me nada. Mas com o que tenho, eu vou falar-vos de um assunto que já não é a primeira vez que o toco, mas acho que é muito importante. Vou-vos falar sobre a Iuvenescit Ecclesia, quer dizer, rejuvenesce Igreja. A Igreja rejuvenesce. Isto é uma carta, vou-vos falar sobre isto, porque me parece que é muito importante e que esta carta trata exatamente da relação entre os dons hierárquicos, ou seja, os poderes e dons dados ao ministério sagrado, bispos, padres e diáconos, e os carismas que são dados a qualquer destas classes, quer à classe dos leigos, quer à classe daqueles que têm um ministério ordenado. Porque os carismas não estão, nem escolhem se são padres, se são freiras. Deus, o Espírito Santo, dá-os como quer, quando quer e como lhe apraz. E quando quer. De modo que esta relação, no fundo, entre a Igreja institucional, ou chamada Igreja hierárquica, e o comum dos fiéis, que todos somos nós. Antigamente, o Código de Direito Canónico, que é o código que regula as leis da Igreja, ou que estabelece, melhor dito, as leis da Igreja, estabelecia uma distinção entre Igreja hierárquica e fiéis. O novo Código de Direito Canónico, que já não é assim muito novo, já tem pelo menos 50 anos, mas já não é assim muito novo. O novo Código não estabelece essa diferença, porque é uma diferença e é uma interpretação redutora. Não estabelece. Ele diz, fala do povo de Deus como o conjunto de batizados. E dentre os batizados, alguns são catapultados para exercerem o ministério ordenado. Ou sejam, padres, bispos e diáconos. Porque o ser papa, o ser arcebispo, o ser bispo-conde, o ser cardeal, não é uma ordem do ministério ordenado. Quando muito, é uma honra. É uma honra. É algo de honorífico. Então, vamos a isto. A Igreja rejuvenesce. Torna-se jovem através de quê? Através do Espírito Santo, naturalmente, e através da palavra. E esta carta, que rejuvenesce a Igreja, ou a Igreja rejuvenesce, põe exatamente
o acento tónico nesta distinção entre dons de uma espécie e dons da outra. E, portanto, eu vou tentar, se não chegar ao fim não cheguei, eu quero terminar no mínimo, ou no máximo, por volta das 4 menos qualquer coisa, que é para depois começarmos a adoração, para não atrasarmos nada. Isto é um assunto muito extenso e de modo que eu vou tentar resumir, mas se começar a resumir muito, também não vale a pena falar. Então seria melhor estar calado. Então vamos lá. Todas as graças, um dom é uma graça sempre. E operam e são concedidas pelo Espírito Santo. Para quê? Para a edificação da Igreja, para a renovação da Igreja e para a santificação de qualquer um de nós. O Papa fala na tarefa que nós todos temos de comunicar de uma forma eficaz o Evangelho. E ele diz até uma coisa interessante: se alguma coisa me deve inquietar a mim e a cada um de vós, é que hajam irmãos que sem a força e a amizade de Jesus Cristo, que vivam assim, ou que não tenham sequer uma comunidade de referência. E o convite é para todos. Todos nós temos que ser evangelizadores, em ordem àqueles que já foram evangelizados e abandonaram tudo, e àqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, ou pelo menos nunca sentiram como é saboroso viver na intimidade com Cristo. Então, é para isso que os dons são concedidos. Os dons não são concedidos para meu proveito próprio, nem para o proveito próprio de cada um de vós, a não ser os dons próprios de qualquer cristão. Qualquer cristão tem o dom da graça santificante e tem o dom da fé, da esperança e da caridade. Qualquer destes dons são fundamentais para a nossa salvação. Mas, além desses, há aquilo que nós chamamos os carismas. E o que vem a ser um carisma? É porque há para aí muita confusão do que é um carisma. O carisma é um dom especial. É um dom generoso. É um dom que ultrapassa a normalidade das coisas. E então, esse dom reveste-se de uma importância muito grande, porque ele é dado pelo Espírito Santo de acordo com os critérios do Espírito Santo, de acordo com os desígnios de Deus. Aquele tem um dom especial, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom, imensos dons, todos vós, da sabedoria, um dom especial, o dom da cura. Mas esses dons são dados não com critérios humanos, mas são dados pelos critérios de Deus. E não vale a pena cada um de nós
olhar para um que tem, ou para uma que tenha um dom especial, um carisma especial, e ficar com inveja. Porquê? Porque o dom nunca, esse dom carismático, nunca é dado para proveito próprio. Embora haja alguns e algumas que têm dons carismáticos, mas enterram-nos em si próprios. Porque o dom carismático deve ser exercido a favor dos outros, a favor da comunidade. E por isso apareceram, sobretudo a partir do Vaticano II, apareceram várias agregações eclesiais. Apareceram comunidades, apareceram congregações religiosas novas, apareceram grupos de oração, apareceu o renovamento carismático. São tudo agregações eclesiais que partilham ou podem partilhar um determinado carisma. Eu adianto-me já. Por vezes, sobretudo acontece nas congregações religiosas, o fundador foi-lhe atribuído, foi-lhe concedido um determinado dom. Sei lá, virar-se aos pobres do Brasil, do sertão, era um dom, é um carisma. E depois há uma série de pessoas que se agregaram àquele fundador e então têm o que nós chamamos um carisma partilhado. E quando se partilha um carisma por muitas pessoas, então temos normalmente uma comunidade, podemos ter uma ordem religiosa, podemos ter, há imensos nomes, associação, fundação, etc. Portanto, esta carta, que é a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, foi exatamente escrita para que estas coisas ficassem esclarecidas. E esta grande capacidade agregativa que hoje tem a Igreja demonstra uma coisa: é que o cristianismo não aumenta por proselitismo, por clubismo, mas, sobretudo, por atração. Eu sinto-me, ou qualquer um de vós se sente atraído pelo renovamento carismático, é porque se sente mesmo, e não é por qualquer espécie de proselitismo. Então, temos hoje em dia, perante essa sociedade brutalmente secularizada, algo que também a Igreja se está a renovar continuamente. Há bocadinho pensava aqui, vi pouca gente de início, graças a Deus a Igreja compôs-se, e eu disse, parece que as pessoas estão a arrefecer, mas não. Deus é o Deus das surpresas, surpreende-nos sempre. E eu hoje, sinceramente, estava convencido que havia muito menos gente, porque nós, no dia 7 de dezembro, nós constituímos na região do Oeste um secretariado, chamado mesmo Secretariado do Oeste. Reconhecemos que é muito difícil as pessoas do Oeste da nossa diocese virem aqui para Lisboa a estes encontros. Temos cá o representante, aqui o Francisco,
mas e a mãe, pelo menos, só vieram os dois? Pois. É muito difícil, mas seja como for, portanto, as pessoas que aqui estão são apenas da região de Lisboa, a não ser estes dois membros. E isto é importante que nós nunca desanimemos, porque a Igreja renova-se continuamente. O Espírito Santo não dorme. Uma das coisas que muitas vezes também me faz refletir é no Evangelho, agora não sei referenciá-lo, em que o Senhor Jesus diz assim: será na minha segunda vinda ainda haverá fé na terra? Às vezes isto deixa-me a pensar, porque nós vemos as pessoas tantas vezes a marginalizarem Deus da sua vida, que nós que mais ou menos vamos caminhando com Cristo, com muitas falhas, também nos apetece às vezes desanimar, mas é um caminho que nunca devemos seguir. Apesar de tudo, devemos ter esta força enorme, esta força que brota de dentro para fora, para nunca desanimarmos. Minhas irmãs e meus irmãos, temos que viver com entusiasmo. Há, portanto, duas espécies de dons que eu queria tratar hoje. De um lado, temos os carismas, os dons carismáticos. Do outro lado, temos os dons hierárquicos. E costuma haver algum confronto entre estas duas espécies de dons. Não é certo e sabido, como muitos de vós sabeis, que há sacerdotes que postergam o renovamento carismático. Põe-no de lado, postergar. Há padres que o suportam e há padres que de facto estão empenhados, graças a Deus. Porque pertencer à renovação carismática não é estar enquadrado num movimento. Pertencer à renovação carismática é uma atitude. É uma atitude de eu olhar para mim, saber o que tenho, e se não tenho, peço a Deus, e com aquilo que tenho, servir o Senhor. Isto é que é ser carismático. É eu servir o Senhor com tudo o que tenho. Se tiver dons generosos, grandes, ponho-os, tenho que os pôr ao serviço da Igreja, para a edificação da Igreja e também para a evangelização. Porque nós, como dizia há bocadinho, quem tem um carisma, quem tem o dom, um dom especial e o enterra em si próprio, não presta para o reino de Deus. Então, dons carismáticos, dons hierárquicos. Há algum confronto, mas os confrontos na Igreja existiram sempre. Já no tempo de São Paulo, ele se queixava. Aquelas grandes discussões que eles tinham entre eles. E as dissensões. E não concordavam uns com os outros. E houve uma vez, inclusivamente, que São Paulo chamou a São Pedro hipócrita. Isto está nos livros. Porque não concordavam. E esses não concordamentos são naturais hoje. Portanto, não nos admiremos que haja sacerdotes que se riam ou que se riem
das nossas atitudes. Não vale a pena admirarmos-nos com isso. Isso faz parte da Igreja que é santa e pecadora. E está em nós fazermos tudo o que é possível para que este estado de coisas vá avançando e vá melhorando. Portanto, os dons, quer de uma espécie, quer os dons hierárquicos, quer os dons carismáticos, nunca são para a utilidade do próprio, daqueles que os têm. Mas o que é, já disse o que era um dom carismático, é um dom especial, é um dom generoso, que não é dado a todos. E são todos diferentes. E também é a nossa obrigação descobrirmos, através de uma reflexão profunda, o que é que nós temos. O que é que Deus a mim me deu de especial para o poder servir. Que carisma, se é que eu tenho algum carisma, que carisma me deu, se não saiu, se os meus dons que Deus me dá, seja a graça santificante, seja a minha fé, esperança ou caridade, se não saiu disso. E se não saiu disso, louvado seja Deus. Mas, se eu fui agraciado com algum dom especial, pois eu tenho a obrigação de o pôr ao serviço dos outros e da Igreja. Então, também há os outros dons hierárquicos. E de onde é que resultam esses dons hierárquicos? Resultam de um sacramento. É o sacramento da ordenação, da ordem. Portanto, são dons concedidos pelo Espírito Santo também para o serviço dos outros e para o serviço da comunidade. São chamados dons hierárquicos ou dons ministeriais, que resultam do ministério ordenado. Portanto, são dons que são concedidos pelo Espírito Santo, pela imposição das mãos. Também recebi a imposição das mãos para o exercício do diaconado. Mas há quem tenha recebido a imposição das mãos para o presbiterado e para o exercício de bispo. Portanto, qualquer destes dons, quer os carismáticos, eu queria que fixassem bem isto do que é carismático. Sempre o tal dom especial que não é distribuído por toda a gente, com os critérios que o Espírito Santo lá sabe. Quando, como e quando lhe apraz. E os dons que são recebidos por um jovem através do sacramento da ordem. E aqui é que está o busilis, e é isto que esta carta pretende resolver. Como é que isto vai conjugar? Em primeiro lugar, nós sabemos que o autor é o mesmo. Quem é o autor? É o Espírito Santo. E quando nós dizemos aquele padre não tem razão, porque existe esta ideia no renovamento carismático, o Espírito Santo soprou naquele como, quando e conforme lhe apraz. Então nada se pode sobrepor ao Espírito Santo. Nós não podemos ler isso assim, porque então haveria
uma divisão no Espírito Santo. Sabemos que a ordenação de um bispo confere a plenitude do Espírito Santo. Se ele é bom, se ele é caridoso, se ele é virtuoso, eu estou a falar do bispo, se é alegre, isso é outra coisa. Pela minha fé, o dom do Espírito Santo foi dado àquele que exerce aquele ministério, o ministério de bispo. E, portanto, não podemos colocar de um lado os ministérios ou os dons ministeriais ou os dons hierárquicos e do outro lado os dons carismáticos. Não podemos colocá-los assim, porque o autor é o mesmo. Paulo, por exemplo, recolhe num único elenco aqueles que possuem carismas de autoridade, ensino, dos carismas, dos outros carismas. Disse mal, dos dons hierárquicos e dos carismas. Recolhe num único elenco. E, portanto, não podemos nós estar a dizer que um é mais importante, outro é menos importante. O que é fundamental é que a Igreja, e quando falo aqui na Igreja institucional, tem que acolher os carismas com bondade, com solicitude, porque são muito importantes para a vida da Igreja, os carismas. E, por sua vez, aqueles que são carismáticos têm que respeitar a hierarquia, sob pena de estarmos a exercer os nossos dons e os nossos carismas de forma desordenada. E é isto que o Papa não quer. Portanto, os dons carismáticos têm que obedecer aos dons hierárquicos, sob pena do Espírito Santo estar dividido. Portanto, se por um lado os dons carismáticos têm que ser acolhidos, por outro lado, os carismáticos perante os hierárquicos têm que ser obedecidos, sob pena de haver aqui um desajustamento muito grande. E Paulo tem consciência, já no tempo de São Paulo, tem consciência disso. Isto é muito extenso e eu vou tentar resumir, porque senão não chego lá. Onde é que aparece a primeira vez esta turbulência entre os dons carismáticos e os dons hierárquicos? Ela está taxativamente tratada na Constituição Lumen Gentium, que é a Constituição da Igreja. E começa logo no número 4 e no número 12 da Lumen Gentium. E nós temos que ver bem como é que as coisas se apresentam, porque ele aí fala exatamente numa espécie de dons e nos outros. E isto podia fazer aqui um bocado de história, mas não vale a pena, porque vamos mais àquilo que interessa. Há um fundamento. Porquê é que tem que ser assim? Porquê é que os dons carismáticos têm que obedecer à hierarquia? De
De facto, e a fim de superar qualquer dificuldade, porque não há entre uns e os outros, há dificuldades. Nós sabemos disso. Nós sabemos que há dificuldades no exercício dos dons carismáticos perante a hierarquia. Mas não há contraposição. Não se devem opor uns aos outros. E, por sua vez, também não há justa posição. Não vale a pena dizer, isso é a mesma coisa. Não é. São diferentes, ambos são importantes, porque sem padres não há sacramentos. Por sua vez, sem carismas, a Igreja também não avança. É difícil. Deus vai concedendo a quem e além. E acho interessante que esta carta trata esta relação de uma forma muito sui generis, porque diz assim: esta coessencialidade, ambos são essenciais, quer os carismas, quer os dons hierárquicos. Isso é uma exigência da própria economia da salvação. Isto é uma palavra muito esquisita, estamos habituados a falar de economia. Quem é que é capaz de me dizer o que é a economia da salvação? É que a gente às vezes lê isto e não entende. E meia culpa também, que eu também, há muitas coisas que eu não entendo, mas a gente tenta entender. O que é a economia da salvação? Eu digo que é para não envergonhar ninguém, senão também me envergonhava a mim. É assim, a economia da salvação é a relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Não sei se vocês têm, eu tenho muita dificuldade na minha oração, mas agora quem é que eu vou rezar? Eu vou rezar ao Espírito Santo, vou rezar a Jesus, vou rezar ao Pai. Bom, há uma regra. A regra é esta: reza-se ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Se repararem nas orações da missa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Filho do Pai, que é Deus convosco Pai, na unidade do Espírito Santo. Reza-se assim. Mas eu, apesar de saber isso, e apesar de repetir muitas vezes esta oração, eu tenho essa dificuldade. Então vou rezar a Nossa Senhora, que é melhor. Também não é. Nossa Senhora é o que é. É uma mulher extraordinária. É corredentora. É tudo isso. Mas não é Deus. Não é deusa. Então, o que vem a ser a economia da salvação? É esta relação entre o Filho e o Espírito Santo. Num livro qualquer fala-se muito na economia da salvação. Reparei o que é que quer dizer a palavra economia. Para os grandes letrados que nós aqui temos, o que é a ecografia, o que é que quer dizer? É a administração da casa. Nomos quer dizer lei. As orientações. Pronto. Agora, a relação intrínseca entre a missão do Verbo encarnado e o Espírito Santo chama-se a economia da salvação. Então, como é? Os dons são dados pelo Pai e implicam a referência à ação conjunta das duas missões divinas: a missão do Espírito Santo e a missão do Filho. Então, todos os dons
provêm do Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos habituados a traçar este gesto. E é este gesto que resume, no fundo, toda a nossa oração. Então quer dizer que os dons do Espírito Santo, tanto os que resultam do ministério ordenado, como os carismáticos, que são dados pelo Espírito Santo, segundo os seus próprios critérios, que dá quando quer, como quer, a quem quer e quando lhe apraz, então estes dons, todos, são dados pelo Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Portanto, o próprio Jesus relaciona a sua promessa, ou a sua redenção, com o Espírito Santo. Eu vou-vos enviar o Espírito Santo. Há aqui uma relação intrínseca, profunda, entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo não pode inaugurar uma economia diversa da de Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo pode inaugurar uma economia diversa do Espírito Santo. Portanto, neste sentido, nenhum dom do Espírito Santo pode estar relacionado com Cristo. Pode deixar de estar relacionado com Cristo. Há uma relação, esta é uma relação originária, porque os dons são livremente distribuídos pelo Espírito Santo, quer no ministério ordenado, quer nos carismáticos. São para evitar visões equívocas, e não podemos dizer que há uma igreja institucional e há uma igreja do Espírito. A igreja institucional, que nós chamamos organizada em dioceses, em paróquias, movimentos, etc., é a mesma igreja também carismática. A igreja carismática tem um outro dinamismo, mas de resto é a mesma igreja. Não há divisões. Ambos os dons são essenciais à igreja. Portanto, não podemos fazer a distinção, mas temos que obedecer à igreja. Porque se não houver ministério ordenado, não há sacramentos. E não havendo sacramentos, não há igreja. Perceberam? Bom. Então, vamos dar mais só aqui para a frente. Sabemos, e já agora só vou falar disto. Todos nós somos sacerdotes. Fomos ordenados sacerdotes todos no dia do nosso batismo. Todos nós participamos do sacerdócio comum dos fiéis. E esse sacerdócio também o devemos exercer. Às vezes somos confrontados, quando já não é a primeira vez que eu ouço isso, eu posso não ter, e você já reparaste que
Eu não sou homem de grandes gestos, mas há padres que já tenho visto que dizem, quando uma pessoa está assim a rezar o Pai Nosso, deita as mãos para baixo, que isso de erguer as mãos é um gesto sacerdotal. E, meus irmãos, permitem-me, é de facto um gesto sacerdotal. É de erguer as mãos ou assim. Mas é bom que se responda, mas eu também sou sacerdote. Eu também não vou assistir à missa. Eu vou participar na missa. Eu também, juntamente com o sacerdote, eu me ofereço naquele altar. Me ofereço também ao Pai. E ofereço as minhas preocupações e as preocupações de muita gente que me podem encarregar de as levar para a missa, para a Eucaristia. Portanto, todos nós comungamos. Eu, como diácono, não participo do sacerdócio ministerial. Eu apenas tenho o sacerdócio comum dos fiéis. Aliás, existe uma distinção, já agora isto é interessante que se saiba também, o sacerdote ou o bispo atua quando está no altar a celebrar, atua, eu vou dizer em latim, mas já traduzo, atua in persona Christi, atua na pessoa de Cristo. Atua na pessoa de Cristo. A última alteração que houve no Código de Direito Canónico, arredaram os diáconos dessa possibilidade. Porque diz lá, o diácono atua in nomine Christi, atua em nome de Cristo, não na pessoa de Cristo. Naturalmente que na Eucaristia o sacerdote atua in persona Christi, na pessoa de Cristo. Até porque ele diz palavras que, se atuasse em nome pessoal, estava a fazer mal. Porque ele diz, isto é o meu corpo, e não é nada o corpo dele, o sacerdote, é o corpo de Cristo. Ele apenas empresta os seus gestos e as suas palavras a Cristo. E, portanto, é a pessoa de Cristo que está ali em causa e não a pessoa do sacerdote. Mas há outros sacramentos em que também um leigo, um diácono, também atua na pessoa de Cristo. Eu, quando batizo alguém, não é o Armando Marques que está a batizar. É Cristo que batiza. Assim como vós podeis batizar em determinadas circunstâncias, também, naquele preciso momento, se batizardes, também é na pessoa de Cristo.